Bom, falar um pouco de como foram os eventos do fim de semana, né? A gente teve o LMS, né? Que é GP, por assim dizer, da Europa. A gente teve Showcase Standard, Showcase Pioneer. Então, tem bastante coisa pra gente comentar aqui, tá? Vamos começar com o LMS, né? Foi um evento de mais de 700 jogadores em Barcelona. Então, o Grand Open Qualifier, né, em Barcelona, né, dando vagas para o que seria o Showdown lá da Europa. E tem algumas narrativas bem interessantes para a gente acompanhar aqui. Lembrando, para você que está vendo no YouTube, todos os links ficam na descrição. Bom? Falar um pouco como é que foi esse evento. A grande expectativa em cima dele é que era o primeiro grande evento sem bans. A gente já estava vendo alguns eventos do Magic Online, mas obviamente tinha expectativa como é que seria no físico, né? A Europa normalmente tem grandes eventos Modern e os eventos pós-ban, como é que seria essa parte. Então não teríamos Fúria, não teríamos Feijão. Fúria principalmente era a grande expectativa. Pô, sem Fúria vai encher de agro, como é que vai ser a parada e tal, etc. E, bom, esse aqui é o fim do primeiro dia, tá? Ao fim do primeiro dia, o único X0 é um Living End. E a gente também vai ter Temur Rhinos, Amulet Titan, Monogreen Tron, aí outro Living End, Temur Rhinos. Tem um Domain Zoo aqui no meio, Murktide, né? Com o Piemonte, que é um cara que joga bastante com esse deck. Criatividade, tem um Grixis Control, tem Merfolk. Mas a gente vê basicamente Living End, Rhinos e Yawgmoth. E uns Amulet Titan ali no meio. Então, assim, a princípio tava, tiraram o principal deck do formato e o resto vai se ajeitar. Porém, a gente começou a ver algumas mudanças significativas quando a gente fala de segundo dia. Que é como fecha aqui esse top 8, né? No top 8 do evento a gente fecha com Temur Rhinos, X1 meio, Amulet Titan, Living End, Rakdos Midrange com a Mariluz Garcia. Pra quem não sabe, a Mariluz ela é uma especialista no Rakdos, ela sempre jogou com o deck. Outros dois Living Ends, com Yawgmoth e Murktide, né? E aí conforme a gente vai seguindo aqui, ó, Living End, Domain Zoo, Temur Rhinos, Monogreen Tron, um Merfolk e tal. Bom, primeira coisa, existia uma expectativa de que os agros voltariam a jogar, Humans vai jogar muito bem de novo, Merfolk vai jogar muito bem, porque é um deck, né, que tem uma força razoável no formato e tal. Realidade, um Merfolk no top 32, foi o único deck agro. Rhinos ganhou desses decks, Amulet Titan ganhou desses decks, Living End ganhou desses decks, Yawgmoth ganhou desses decks. Por quê? Porque o que deixa todos esses agros para trás não é necessariamente só a Fúria. A gente tem Orc, a gente tem Rain 6, tem N remoções. A grande verdade é que os agros não geram card advantage de uma maneira própria. No sentido de que não tem uma engine de card advantage que o agro tenha que os outros decks não tenham. Então ele acaba perdendo essas brigas, porque no pós-side ele tenta vir mais lento, né, para aguentar as remoções melhor, mas ele perde. Mas, por exemplo, ó, vou jogar contra a Murktide. Vamos pegar a lista aqui do Piemonte. A lista do Piemonte vai ter 4 Unholy Hit, 3 Raio, 1 Stern, 1 Spell Snare. São 9 cartas muito chatas para você jogar de agro contra. Tudo bem que você pode usar a Caverna das Almas para 2 dessas cartas. Mas o ponto é, por uma mana, o deck dele já atrapalha a sua vida. E ele vai fazer isso muito bem. E tudo isso com uma engine de Expressive Iteration. Tudo isso usando um Murktide, que uma hora vira um bicho gigantesco. Tudo isso usando um Ledger, que vai bloquear muito bem. Então, assim, eu não posso falar que Raio e Unholy Hit não deixam agros jogar, mas tudo que tem nesse deck é muito melhor que aparece pros agros. Então isso pode explicar muito melhor o que aconteceu com esses agros do que Fúria. É claro que Fúria atrapalhava? Pô, é óbvio, né? Causa dano em criatura, obviamente vai atrapalhar. Mas ela não era a única culpada, né? Vamos banir Fúria, o mundo vai ficar lindo e belo. Destaques muito positivos desse evento. Temur Rhinos foi muito bem, dominou o top 16. Temur Rhinos é um deck que faz tempo plays muito boas, ele faz um uso da mana muito forte.
E ele consegue também ficar se recuperando bem. É um deck que tava usando... Eu não lembro se a lista do Daniel tava usando isso, mas tinham listas usando Brotherhood's End também. Então mais uma carta ali para atrapalhar a vida dos Zagos. Aqui, ó, 2 Brotherhood's End. Tishana caiu que nem um livro, assim, tá? Lindo o jeito que ela tá funcionando nesse deck também. Então, zero surpresa desse ser um dos principais decks. Do mesmo jeito, Amulet Titan é um deck que tá aí há trocentos anos e sempre é muito bom, sempre é muito injusto. Living End me surpreendeu, mas não tinha tantos doubts rodando por aí. A gente viu, inclusive, a gente assistiu em stream algumas jogadas bem interessantes de doubt contra Living End, mas com poucos doubts pode explicar esses resultados. Yawgmoth é um baita deck. E Yawgmoth é um deck que realmente sai ganhando muito de não ter fúria, né? Não ter uma resposta para um bicho X4 ali tão fácil. Barktide é um ótimo deck também. E a gente vai pro hack dos mid-range da Mariluz. O Corable Master, ele narra Pro Tour, tá? Um ótimo jogador dos Estados Unidos, irmão do Brad Nelson. Ele levantou um ponto muito bom sobre o hack dos mid-range, que é assim, que ele falou, cara, não é que o não ter fúria matou o hack dos mid-range, é que tirou ele de Tier God, e ele tava Tier God, querendo ou não, e transformou ele num deck Tier 1. E a gente pode até falar, mas ele pode estar Tier 1, mas ele não foi muito popular aqui. Normalmente, quando um deck tem coisas banidas, a primeira coisa que as pessoas fazem é não jogar com ele. Quem vai jogar com esse deck é quem gosta muito do deck, ou quem é muito especialista no deck. É que nem se a gente banir alguma coisa do Yawgmoth, tem jogadores, por exemplo o Cláudio, né, o brasileiro Cláudio, que vão tentar jogar com ele de qualquer maneira. E esse é um movimento muito comum. A galera lembrou muito da época do Rogak, que Bridge foi banida, e teve gente que achou que o deck acabou. Enquanto que teve gente que simplesmente sentou com o deck e falou, não, vamos jogar com ele, vamos testar. E foi o que a Mariluz fez. Então ela adaptou a lista para um metagame esperado. E era um metagame até interessante pro Rakdos. E acabou dando certo, né? Ainda tem a jogada do Griff, que é a jogada que faz esse deck. Tanto o Griff quanto o Hagavan são as jogadas que fazem esse deck tentar ganhar de decks injustos, que sempre foi o grande pesadelo de decks mid-range do Modern. Então, pô, vou fazer Hagavan na 1 para fazer Blood Moon na 2. Vou fazer Griff dando 2 Scarts, além de eu deixar um Clock na mesa, eu quebro o early game do meu oponente. Mas, né, ainda assim é um deck justo jogando aqui e tal. Então, ó, tem Shieldred, tem Season Pyromancer, tem Fable, a Molten Collapse, Terminate e tal, etc. Então, assim, obviamente o que a gente vai melhor observar essa semana, para você que vai jogar o Showdown, né, em janeiro, para você que joga muito Modern e gostava muito desse deck, essa é a semana que você vai observar. Porque, assim, muita gente vai testar esse deck. Muita gente vai pegar esse deck e voltar. Então, pô, Yawgmoth pode ser uma match boa, Amulet Titan pode ser uma match boa, tal deck pode ser bom, etc. Beleza, então vamos ver se o deck está respondendo na velocidade de tudo isso. Aumentou o número de spot removals e vamos ver se o deck vai responder. A princípio vai. O que a Mariluz nos mostrou aqui, olha, a match contra Rhinos, você faz aquela troca de card advantage, né, doubt cedo para pegar o Rhino do cara, fazer o Rhino e aí meio que os decks ficam parelhos, né, porque você também fez um Rhino de graça, e aí vai tentar trocar card advantage, tentar mostrar que o seu deck é melhor, tentar fazer Blood Moon cedo contra Amulet Titan, o número de emoções é muito alto contra Yawgmoth, você vai tentar jogar a sua partida. E aí, essa é a semana-chave. A princípio, tá funcionando. Vamos ver como é que vai ser mais pra frente. E aí, a gente vai poder trabalhar um pouco melhor. Mas o que me parece é isso, que Rakdos é um deck Tier 1, assim como Rhinos, assim como Yawgmoth, assim como N decks estão ali. Ele só não é Tier God, tá? Então, nesse sentido, o buff foi muito efetivo, porque ele torna o formato mais saudável. Agora, trazer agros de volta, aí são outros 500. Ainda que existe uma esperança muito grande em cima do Merfolk. Porque o Merfolk tem engines de card advantage próprias. É um dos poucos agros que tem isso. Então, pode ser um caminho. É um deck que usa muito bem Tishana. Tishana é uma baita de uma carta.
Tá se mostrando uma carta incrível no T2, tá se mostrando uma carta incrível em todos os formatos que ela joga. Mas vamos ver se consegue deixar o Merfolk pelo menos ali um Tier 2 sólido. Porque o que a gente viu foi ele muito tímido ainda. Pô, um no top 32, um aqui, um ali. Nada massivo. Né? Começa a ter que ter quantidade. Porque o que acontece? Quando a gente tem pouco, às vezes pode ser, pô, essa pessoa só joga disso. Essa pessoa prefere jogar disso. Então não é uma escolha de metagame, né? Não é uma escolha, eu acho o Merfolk bom, vou jogar com o Merfolk. Porque eu olho esse metagame e eu acho ele bom. É tipo, eu gosto do Merfolk, eu só tenho Merfolk, eu sempre joguei de Merfolk. E na verdade foi o que fez a Mariluz jogar aqui com o Rakdos. Por isso até vamos observar a semana para outras pessoas voltarem a jogar. A gente já teve algumas pessoas que jogavam bastante de Rakdos falando, pô, gostei do resultado, vou jogar com a lista dela, fiz 5-0, tal, etc. Meio que voltando pro arquétipo. Muita gente tinha migrado para For Color, para Rhinos e tal. Mas é a gente observar. Mas aparentemente o Scan is not dead after all. Vai fazer esse trocadilho que todo mundo fez no Twitter. E aí, vida que segue. Bom, falando da parte do Pioneer, a gente teve showcase. Teve os challenges normais, que estão muito grandes do Pioneer, por sinal. E a gente teve showcase. Falar um pouco dos challenges normais. A grande surpresa foi o Hiru. O Hirutsukai é um cara que só joga de Mono Blue Spirit. Eu tô muito surpreso dele ter jogado disso. Olha lá quem aparece aqui. E é aquela coisa, o deck fica meio que um Tier 2, Tier 3, assim, meio de canto. Mas, né, da bobeira, ele faz a gracinha dele. Né, ruxa o elefante aqui e comba. Então, é um local muito bom para se estar. O Rakdos, o que está se popularizando no Rakdos Midrange, e quando a gente chegar no showcase eu vou falar disso um pouco melhor, é a questão do Cóptero. O da Cóptero é melhor do que outros veículos, tá? Outras opções para o Rakdos. Ele permite um jogo mais agressivo. Tá? Quando a gente fala sobre as outras opções do Rakdos, é card advantage, enquanto que o Cóptero é card selection, né? Você está escolhendo entre duas cartas não, né? Porque você compra e escolhe a que é pior da sua mão para a situação e tira. Mas né? Principalmente comparando com o Bunkbuster, né? O Bunkbuster Mas o Bunkbuster é aquele jogo lento. É Bunkbuster na 2, Fábula na 3, na 4 você dá remoção, compra carta. Aí na 5, vou fazer tal negócio, bate o Bunkbuster. Aí vai lá pra frente e compra carta de novo. Ele é um jogo mais lento. O Cóptero Cóptero na 2, tal, volta, faz bicho, bate isso, tal, remoção, vai, bate de novo, faz isso. É outra pegada de game. Inclusive ele com o Demônio é muito legal, porque o Demônio também é proposta, né? É bola na rede. Então já viu. Seria muito ruim 3 Cópteros e um quebra-banco? São cartas diferentes, para propostas diferentes, tá ligado? Como eu falei, um é jogo pra dentro, tá ligado? Faz ele na 2, já bate na 3 e vamos, e tal, e bate. E o Bunkbuster não. O Bunkbuster vai e tal. Qual que é a situação que você usa 3 e 1 ou 2 e 2? Quando você não tem 4 Cópteros. É uma situação muito comum, dado o preço que o Cóptero ainda está. Então, aí você usa diferente. Mas eu vou falar já do showcase. Tem uma lista que pegou essa ideia do Cóptero e foi mais aguda, que pra mim é a linha. Tipo, a gente ainda tá falando de um Rakdos que assim, é o mesmo deck de sempre, só que com Cóptero. E eu acho que dá pra adaptar melhor, já eu vou falar um pouco melhor disso. Cara, a Malha Combo também eu vou falar um pouco melhor no showcase. Tá cada vez mais assim, principal deck. Não o principal deck, mas um dos principais decks do formato. Já se fixou muito bem. Tá muito bom. Esse Grixis Fênix tá aparecendo muito. A gente já tinha falado desse deck aqui. Ó, outro Quintorius Combo aqui, outro Amália Combo. Esse monte de combo é o porquê de não estar aparecendo um monte de Sacrifice, tá? Sacrifice odeia combo. Não porque, porra, mas tem descarte, o Rakdos Mid tem descarte, por que não tá funcionando? Porque não tem clock. Você tem que colocar pressão. Inclusive, o Cóptero, a versão com Cóptero é melhor do que a versão com Bunkbuster, porque coloca mais pressão. Mas assim, ó, o Sacrifice aparecendo só aqui embaixo e tal. Mas esse ponto. Mas então, a gente teve o Showcase. O que é o Showcase? Showcase a final do Showcase, o Showcase Qualifier, isso aqui, acontece a cada 3 meses.
e classifica os jogadores, você classifica para esse evento. Primeiro você faz 40 Qualifier Points, joga uma etapa de Qualifier, tem que fazer top 8. Aí isso por 3 meses, tem uma em cada mês. Aí basicamente 24 jogadores, mais jogadores de LCQ, então dá uns 20 e pouco, jogam esse Showcase Qualifier, que dá vaga pra final, que a gente vai transmitir, é dia 13 de janeiro. Vai ser Modern e Cubo. E dá vaga pro Pro Tour também. Tá, então, assim, é o principal evento do MOL. Normalmente a galera que joga é jogador profissional, tá? Os profissionais podem jogar à vontade, então é muito, muito bom de analisar esse evento, porque normalmente é uma galera muito boa. Inclusive, por exemplo, ó, esse 5 Color Mid Range, que é um Omanaf, o Lucas, que tá com isso, esse cara só joga disso. Tá? Ele só joga. Vou pegar aqui as listas que foram bem, pra gente falar um pouquinho, porque tem detalhes interessantes. Aumentar o step. Um cara da. Salvo engano, ele é da Suíça. Cara que joga muito bem. Mas ó, falando um pouquinho, eu cliquei no nome dos caras, eu tenho que clicar no deck. Tá difícil. Bom, o vencedor foi Graças por Tanto, um hermano nosso. E aí, boa live, amor, tudo bom? E aí, Fernando? E o que acontece? Por que esse deck tá dando tão certo? Porque a galera tá jogando muito parecido com o que foi o Melira Combo no Modern na época dele. Então, qual que é a força desse deck? Resiliência. Ele é muito resiliente, muito mesmo. Então, assim, pô, coisas voltam do cemitério, tutora um monte de coisa. Então, assim, não adianta você dar um descarte e falar o destino é de prover porque o meu oponente não vai achar as coisas. Seu oponente vai achar as coisas. Tá? O deck é muito, muito resiliente, né? Ele é basicamente, você faz a malha e o Walker, e aí você vai limpar a mesa, né? Quando a malha chegar em 20 marcadores, você vai ganhar um monte de vida. E tem a Dina, né? A Soul Screeper aqui no meio, tanto de vida que você foi ganhando, você vai soltar na cabeça do oponente e vai matar o oponente. Daí tem N cartas que, né, ou exploram ou ganham vida para começar o processo. Mas é um deck hiper resiliente, assim. Lembrando que tem esse deck no Arena para jogar Explorer. Então, é bom ficar de olho nesse deck. Foi uma escolha de muita gente assim que joga muito bem para jogar o Showcase. E quando os caras apostam nesses decks, é muito importante. Então, é bom ficar de olho. Tá? Você que gosta muito de jogar Pioneer, você que vai jogar o Explorer, porque o Qualifier de janeiro no Arena é Explorer, olho nesse deck, tá? Pelo menos jogue com ele, entenda como é que ele perde. Ele perde como? Tomando muita pressão, não conseguindo desenvolver o jogo. Como ele não perde, tomando um monte de remoção. Então tem que ficar de olho nessas coisas. Mesmo assim, você pode trazer hate de cemitério só pra a engine que dá resiliência pra ele não funcionar, né? As coisas ficar voltando do cemitério, mas você não tá parando o combo. Então você pode usar, por exemplo, o dinossauro que não deixa ganhar vida. Aí beleza, você corta. Então vai ter que se adaptar pra pegar esse deck. Tá bom? O Jund aqui foi o Jund Transmogrify. Mesma linha do deck que ganhou o regional do Japão, que a gente assistiu aqui, inclusive. Eu sempre brinco, né? Os jogadores do Pioneer têm uma tara na tracha muito grande. E é um deck, assim, muito... É o combo que não ganha, né? Mas ele dá um pulão de card advantage. A gente já viu a versão Grixis disso, já viu a versão 4-Color disso, R disso. E tem essa versão Jund que não é nova, mas acontece bastante. Então ele tem um plano B até, né? Então ele faz que nem Bunkbuster, faz Carrot, faz Fable, tal, etc. E quando o oponente der bobeira, encaixa uma Atraxa. E aí aquele abraço. Não é um deck muito popular, mas é um bom deck. Eu não considero esse deck ruim, não. Essa lista eu quero falar um pouco sobre, mas eu quero ver se a lista do Isano tá diferente. Ele tá com a lista normal. Então, ó, aquela lista lá que eu já tinha falado antes. Então, pô, um cóptero e tal, mas é uma lista normal de hack dos mid-range. E eu não acho que isso é ruim, tá ligado? Mas essa é uma abordagem bem padrão. Agora, essa lista aqui já tem uma abordagem que pode ser interessante pro futuro.
A gente não tem Sheoldred. A lista é custo muito baixo. Usa inclusive Giganta. Por quê? Por causa disso aqui. Por causa de Int. Eu desço todos os meus custos para quando eu trigar um Int, e o Int vai trigar com sangue, o Int vai trigar com Bitter Triumph, o Int vai trigar com Coptero, o Int vai trigar com Fable, o Int vai trigar com ele mesmo. Eu vou sempre aproveitar. Quanto menor os meus custos, mais fácil eu aproveitar essa carta. Essa carta tem muita cara de formato eterno, inclusive por causa disso. Quer dizer que ela vai jogar, mas ela tem muito cara. Normalmente essas cartas que tem sinergia boa com custo baixo fazem muito bem isso. Então, assim, é uma linha que pode ser futura. Tá? Ela pode ser o que vai virar o hack dos mid-range. Então você jogar com Int, diminui os custos, joga muito mais baixo, menos terrenos. Tem Sheoldred. Ó, tudo aqui o custo é baixo. Pode ser um futuro. Eu gostei muito dessa lista por conta disso. Tipo, a sinergia de Int com Coptero. E aí ela é mais agressiva. Você vai fazer aquele Coptero cedo. De novo, Coptero cedo já encaixa outra coisa. Sai batendo lá na frente, você faz Int. Começa basicamente tá dando 2 draws em cima de um descarte. E aí a coisa desanda de vez. Então é uma linha que pode ser boa pro futuro, né? Lembrando, a gente já visto o Shoten Asoka no regional do Japão já usando o Int, usando aquele Vampiro 2/4, né? Que quando ataca seu oponente tem menos vida, você vai comprar carta. Então tem como ir para essa linha mais agressiva, tá? Hoje em dia eu não usaria o Vampiro no lugar, por exemplo, da Trespasser, porque, como eu falei, é uma maneira de você atrapalhar um pouco o jogo da malha, mas você ser mais agressivo já é mais interessante contra a malha, contra outros combos que possam aparecer. Contra o Fênix eu não acho tão bom. Mas assim, é uma linha interessante. É uma linha muito diferente. E pode ser o caminho. Inclusive, falando da match contra a Fênix em específico, você vai precisar ter muito hate de cemitério, porque você vai tomar mais remoção, tá ligado? O Bankbuster era melhor contra o Fênix, porque ele ficava parado, comprando carta e tal, se brigava de card advantage, enquanto que o Coptero não. O Coptero tem que entrar em combate contra um deck que mata ele com muita, muita facilidade. Não seria um hack do Zagro? Ainda é mid-range, o foco ainda é card advantage. Tá? Você pode usar criaturas de baixo custo à vontade, mas ainda é sobre card advantage. Falando sobre coisas bizarras, né? A gente tem Giruda Combo. Na época do ban do Gilform, eu falei do Giruda Combo. Eu falei, o Giruda Combo é um card combo e ele é muito resiliente. E exatamente. Top 8 aí, mais gente até jogando com isso. Acho que a principal novidade para esse deck é Cavern of Souls. Mas ele é muito parecido com o Geoform, assim. Você encaixa ele, começa o combo e vamos que vamos. Tem uma boa chance de dar certo, isso porque ele vem do Companion também. É bizarro? É bizarro. Mas, assim, liga bem fácil. Tem Gauta, né, também, que ajuda quando você tá com o Colagan na mão e tal. Esse deck, assim, ele apareceu lá no começo do formato não, mas ele apareceu nos primeiros anos do formato. Teve gente até que pediu ban, aí o deck mostrou que não era nada. E tá aí. Pra quem quiser ser ousado e alegre. Tá, mas top 8 de showcase é um resultado. De resto a gente tem Fênix indo muito bem. Fênix é um ótimo deck. A Visão Griselfang indo bem. Se não me engano, esse Brodinho só joga disso. Outros rápidos indo bem. Jabberwock fez top 16 de Rápido Sacrifice. É o deck assinatura dele. Inclusive, quem quiser jogar de Sacrifice, é a lista do Jabberwock que você vai pegar. Normalmente é a melhor lista. Sem Coptero, por enquanto. Mas eu imagino que em algum momento ele vai usar. Mas eu acho que assim, a gente fecha o ano falando, ó, o formato tá por aqui. Apesar de que, como eu falei lá no hack dos mid-range, a gente tem um apontamento do que pode virar um hack dos mid-range pro futuro. Como eles podem se desenvolver. Eu gosto muito dessa linha. Edvando, valeuzão pelo sub, meu querido. Bom, falando do T2. O T2 também teve um showcase. É um torneio muito importante. E também temos resultados legais, além do challenge, né? Teve challenge também, e eu queria ressaltar esse challenge dos Golgaris da vida. Então, vários Golgaris fazendo resultado, né? Aqui colocaram como Golgari Ramp, não sei porquê. Mas é bem legal essa lista, a galera usando Gix, usando Preacher, né? Que eu tinha falado lá no hack dos mid-range.
usando um do dinossauro, mas a galera tá tentando adaptar esse deck de algum jeito. Aquela coisa, a match contra a rampa é difícil, mas e o resto? Será que eu consigo ganhar o resto? E é interessante, assim, no outro challenge não teve tanto resultado assim do BG, mas ele tá aí. Tá, outro BG aqui, Azorius Soldiers com Batutinha, né? Aquela coisa, Azorius Soldiers hoje em dia são os brasileiros, então Batutinha, Renf, Vitor Carvalho e os caras do Handshake. Tá ligado? É quem joga de Soldiers. Acho que é onde fica o nosso foco. Alguns monoheads aparecendo, Esper e tal, mas o metagame tá muito em cima de Esper e Ramp, né? A gente tem, é claro, o monohead indo bem, tem o Bulgar indo bem, todos os decks conseguem ganhar, Soldiers indo bem. Mas aqui pro Showcase. No Showcase, o McQueen South foi quem ganhou. Ele já tem participação no Mox, esse cara é muito bom. E ele veio com a lista dele. A lista dele aqui tem algumas coisas diferentes que ele gosta muito de usar. Então tem Tokaz's Welcome. Ele fala que assim, o ambiente está muito pronto para matar Raffine. Então tem Cut Down, tem Destroy Evil, tal, etc. E aí ele tenta colocar como engine Tokaz's Welcome. Para tentar lutar em card advantage, principalmente na Mirror. E uma outra coisa que ele gosta muito de usar é Sunken Citadel. Porque para tentar acelerar a utilidade, seja do terreno, né, do Restless Anchorage, seja do B-Hack, seja na hora de reciclar. Mas no geral uma lista bem padrão, assim, e Esper sendo muito bem. Afinal foi contra o MJ, que também é um grinder bem conhecido, com o chamado Azorius Midrange, Azorius Agro, né, tem N nomes, Azorius Tokens, por causa da invasão de Segovia. É um deck que tá aparecendo, tá? É bom ficar de olho. A gente tem aqui duas listas diferentes, que são opções interessantes. Elas normalmente são focadas em ganhar de Esper, tá? É a grande call delas. Então a gente tem o B, né, o Dimir Midrange. Pra quem lembra, a gente teve um Dimir Midrange jogando muito tempo no T2, não faz muito tempo. E é parecido com aquele deck, só que dele aposta muito em Tishana, em Lancernist, Malcolm, né? Essas entram as cartas novas. E a gente tem o Rakdos, que inclusive eu já falei até, pra quem tá no grupo lá do Apoio, eu falei bastante desse deck. Que é esse Rakdos que tem o Bonehorge Dracosaur, tem o Carnossauro, tem o Geológico. Eu gosto muito dessas engines, né, de aspas, Cascade, para esse T2. Aí o Azorius Flash também é outro deck que estava aparecendo já. Então assim, a gente tem os tiers, né, que é o Esper, o Ramp, que são muito seguros, tem. Eu considero Soldiers ali grudadinho neles e tal, mas pô, Monohead é muito bom. Esse Dimir é bom, esse Rakdos é bom. Essas variações de UW são boas, então uma faz um jogo maior, né, um jogo mais mid-range com mais facilidade. Outra joga mais flash, mais agressivo. Mas assim, é tudo muito próximo. Para você que vai jogar Qualifier, pega essas coisas e... assim, pega um desses decks, todos esses decks que eu citei, você pode pegar um e focar. Tá? Pode pegar aqui, ó. Vou pegar as listas que fizeram aqui, ó. Top 16 e top 15, né, no Showcase. Escolhe qualquer um e fala, eu vou jogar só disso até, sei lá, o final de janeiro. Tá ótimo. Tá perfeito. Pô, vou pegar o Esper. Beleza, vamos jogar então contra esse Azorius, vou jogar contra a Dimir, vou jogar contra o Rakdos e tal. Lembrando que sai no Apoie, né? No Apoie-se isso. Você que tá vendo no YouTube tem na descrição, na Twitch tem exclamação Apoie, tem um comando. Pô, acho o Ramp muito bom. Bora. Eu acho isso. Pô, Rudá, mas o White Win e o Boros, eles estão um pouco abaixo, mas ainda se aplica, tá ligado? A diferença do Tier 1 pro Tier 2 no T2 não é tão brutal. Você tira isso com habilidade, focando no deck. Então dá pra ficar jogando com essas coisas bastante, que o resultado vem. Assim. Acho que o resumo pra esse T2 tá um T2 muito bom. É claro que tem dois decks que são muito fortes, mas tem a ver com pool e tal. A pool do formato é pequeno, a gente espera que alguns decks sejam mais fortes. Mas não é assim, Rudá, se eu jogar de Rakdos ali, eu não vou ganhar de nada. Você vai ganhar. Pô, claro que a match contra Ramp pode ser difícil. É ali que entram N discussões, é que nem o BG, pô, a match contra a rampa é complicado e tal. Mas dá pra sentar e trabalhar, né? Pô, a gente teve um brodinho, o Rafael, que ganhou um Story Championship de BG, ganhou de ramp na final. Porque ele usou cartas pra forçar essa match.
Então, pô, vou usar o demônio, vou usar o morcegão que dobra o dano. Tudo isso é muito importante, tá? Então, você tem como adaptar mats, você tem como melhorar. Não é tipo, sentei e perdi. Então, esse aqui é um ponto muito bom. Mas, é claro, o Showcase mostra, né, que Esper Mid-Range, Ramp, continuam bons decks, apesar de que os que correm por fora não estão tão por fora assim, tá bom? Então, a gente falou de Modern, a gente falou de Pioneer, a gente falou de Standard. Esses foram os últimos grandes eventos do ano. O ano que vem começa com a final do MOX, dia 13 de janeiro. A gente vai transmitir no canal. E no final de janeiro, dia 27, a gente tem showdown no Brasil. Preciso ver a data dos outros showdowns. Os gringos devem começar parecidos também. Mas é isso que a gente fecha. Então a gente vê um Modern que tá muito aberto no sentido de que, pô, será que dá pra hack do ser Tier 1? Minha aposta, sim. A galera só não tava jogando com o deck, pós-ban. No Pioneer, a gente tá voltando a ter um formato cheio de combos, o que pode trazer decks como Espíritos de volta, alguns agros mais disruptivos de volta, além de que o hack dos mid-range pode se adaptar pro Copter de uma maneira mais radical, principalmente com Int. E pro T2, a gente sabe que Esper e Ramp são muito bons, mas a gente tem outras opções, tá? Não é um formato tão fechado assim. Beleza? Então, vou ficando nessa. Valeuzão e até a próxima.